Se alguma vez no último ano te viraste para o telemóvel a meio de uma conversa de texto e disseste deixa-me gravar um áudio que te explique melhor o que eu te quero dizer, este episódio é para ti. Bem-vindo ao único sítio do universo onde o futuro e o presente colidem. Eu sou o Nuno, o teu host, e aqui que eu e tu desafiamos as ideias sobre o futuro misturando a realidade com a ficção. Olá de 2092 e esta é a história de como tudo aconteceu. A guerra das vozes começa. Visto por muitos como um bom meio entre chamadas, texto e voicemails, as mensagens de áudio já existem há muitos anos. Os memes de voz no WhatsApp são gigantes na Índia e na China no WeChat e durante a pandemia de 2020 e 2021 este tipo de tecnologia tem sido muito mais recorrente para manter as pessoas em casa, mesmo ainda sem continuarem a poder comunicar com as pessoas mais próximas. Agora, a meio da pandemia do Covid-19, uma nova onda de aplicações de comunicação exclusiva em áudio está a surgir. E não estou a falar de quando voltamos a ouvir muitos podcasts ou que as chamadas Zoom estão a dominar o mundo. Aliás, algumas aplicações que a base de comunicação é texto têm um botãozinho para podermos gravar clipes de áudio. Mas nem sequer estou a falar nisso. Não estou a falar dos memes de áudio ou aqueles clipesitos de 1 minuto que nós muitas vezes mandamos para explicar coisas que não conseguimos ou que vamos demorar muito tempo a explicar por mensagem. Eu estou a falar de aplicações do género de WhatsApp, mas em que o comunicar com texto é acessório. Comunicamos com áudio 99% das vezes. A forma como utilizamos os telemóveis pode muito bem regressar aos primórdios e otimizar isso, em vez de adicionarmos mais câmaras. Como acontece muito em muitos telemóveis agora, que eles melhoram sempre, metem mais uma câmara, já existem telemóveis com mais de 6 câmaras e assim utilizamos o telemóvel ou a base para aquilo que foi construído, que foi para a comunicação. Aplicações como a Cappuccino ou a Clubhouse, até agora, são as mais pioneiras ou pelo menos as sobreviventes neste meio. Ainda não falamos das assistentes de voz, mas eu vou dedicar um pouco disso mais para o meio do podcast. Estamos a assistir a um ataque ao poder por parte dos voicemails, mas o potencial disto está muito no início. Desde os grupos de brainstorm, isto é uma ferramenta que vai cativar muita gente. Não é brutal nós falarmos e sermos ouvidos? No fundo, não é esse todo o conceito das redes sociais? Eu vejo aqui um potencial de caraças. Mesmo a intimidade que o áudio permite vai tornar as redes sociais muito mais apelativas, pelo menos na era do distanciamento social e do isolamento. E estou a ver as headlines já a dizerem redes sociais e a democratização da voz. Porque isto vai despoltar um aproximar das pessoas, não só pelo vídeo, vai haver uma dimensão muito mais à volta, ou seja, é um upgrade ao texto. Dentro desta aplicação, dentro desta onda, o Twitter lançou há pouco tempo uma versão beta dos voice tweets, que permite às pessoas gravarem pequenos excertos de áudio em vez ou a mais a escreverem, permitindo adicionar voz à timeline. Ainda lançaram uma plataforma de lives de áudio que permite criar e moderar conversas entre 2 ou mais pessoas e, pelo que estive a ver, parece-me bastante intuitivo. É de fácil utilização. Além desta plataforma do Twitter, ainda em versão beta, mas com muita possibilidade de se tornar o novo normal, o Twitter creio que vai dar um salto para uma rede social áudio. Existe outra app chamada Capiche FM e a Capiche FM o que é? Basicamente são chamadas de voz transmitidas ao vivo e online, como um live do Insta, mas só em áudio, só que em vez de ser com vídeo é só com áudio. E pessoal, todo o mundo do podcast, acho que tanto uma plataforma como a outra, tipo o Capiche, Twitter, Clubhouse, são minas de ouro no futuro a curto prazo. Imagina as possibilidades disto
Isto é o rádio do século XXI. Começamos com um stream, o programa liga-nos para o telemóvel, nós atendemos e a partir desse momento estamos no ar e tudo o que dissermos será transmitido ao vivo. As pessoas podem ouvir este stream online ou podem ligar para o teu número e entrar na tua conversa. Isto também permite aqui haver algum tipo de segurança e privacidade, porque quem não tiver o teu número também não sabe o que é que estás a fazer, pelo menos, ou o que é que estás a falar, pelo menos no capiche. Quando acabares, desligas e a app encarrega-se de publicar o teu áudio online e adiciona-o num feed para todos poderem ouvir. Só falta é a criatividade, porque as oportunidades acho que vão ser infinitas neste campo. Ainda assim, este formato áudio parece-me oferecer algo que as redes sociais de agora não oferecem, que é uma conveniência de confecção, de criação, de criar quando eu posso, no meu tempo e não no teu tempo. Quando eu crio uma chamada Zoom ou uma chamada por telefone, é preciso algum planeamento da outra parte também. Até o Elon Musk já se deixou de todas as plataformas de texto escrito e agora já só comunica com a Clubhouse, que é basicamente outra app de conversas de áudio com quantas pessoas quiserem ouvir e se juntar. E por falar em Clubhouse, eu já enviei o meu pedido de entrada e algumas pessoas do podcast Portugal também já tiveram acesso e estão a tentar entrar. Portanto, quando eles enviarem o código ou tiverem a oportunidade, eu vou fazer chegar isso ao pessoal que quiser. Não sei quanto tempo vai demorar, mas deve vir nos próximos 2 meses. Não sei bem como é que é a interação da app, mas prometo explorar o áudio dela enquanto 2022 em todas as frentes. Acho que vai ser uma boa ferramenta. A conectividade aumentou durante a pandemia, mas as pessoas não se sentiram mais conectadas necessariamente. Até acho que muita gente chamou um efeito parecido com este, ou mesmo de a pandemia sozinha. Vamos lá ver. Ninguém está a dizer que as notas de voz vão ser a solução para isto. Eu não estou a dizer isso. Só estou a dizer é que não podemos fechar os olhos ao potencial que elas têm. A capacidade que elas têm de mostrar a tonalidade do discurso em diferentes nuances que uma pergunta ou uma afirmação podem ter, e não para falar, não desprezando o tempo que se demora a escrever e o tempo que se demora a falar uma frase, a capacidade que ela nos tem de mostrar estas tonalidades de discurso em comparação com o texto escrito são 300 vezes maiores. Nós conseguimos mostrar esta intuação que um texto não tem. Lá temos os emojis, temos os GIFs, mas de qualquer das maneiras não tem a qualidade que tem o som. E isto tanto serve para nós nos conseguirmos exprimir enquanto emissores e tanto serve para nós conseguirmos perceber o que o outro está a dizer enquanto receptores. A capacidade de perceber a emoção da voz num texto falado e não escrito, que até podemos interpretar mal por causa das entoações da outra pessoa, supera qualquer emoji ou qualquer GIF. A característica não editável que as notas de voz têm ou vão ter convém uma forma genuína de comunicação para os dois participantes. E eu acho que isto vai mudar o mainstream das redes sociais todas. No início dos anos 2000, a ferramenta da internet que permitiram automatizar as publicações de jornais e revistas criou terreno para os blogs. Em 2006, o mais conhecido serviço de microblogs nasceu, que é o Twitter, ou seja, toda a gente podia partilhar o que quisesse desde que tivesse 140 caracteres. Agora são 280, mas o áudio está aí no mesmo sentido. Não tenho culpa que as estações de rádio não tenham dado o mesmo salto que os táxis em relação ao Uber. Durante anos, que as estações AM e FM foram os principais canais de transmissão. Agora aparecem os podcasts, onde democratizaram essa transmissão. Toda a gente pode participar. Com estas redes sociais de voz, passamos a criar um palco muito mais livre, um género de podcast que nós podemos intervir e falar. Agora, também será mais complicado de fazer, de angariar informação ou de criar padrões. Porquê? Porque machine learning
ou inteligências artificiais baseiam-se em coisas palpáveis escritas. Nem sequer é aprender, é descortinar o conteúdo. De certeza que é muito mais difícil do que texto ou imagens, a voz, o áudio, porque isso são os mesmos, porque são caracteres. Os caracteres são iguais em qualquer parte do mundo. Ou seja, independentemente de cor, idade, peso, continente, 3, o número 3, escrito num computador, tem o mesmo código que um 3, ou escrito no meu computador, tem o mesmo código que um 3 escrito num computador na África do Sul. Agora, tipologias de voz vai ser muito mais complicado. Mas não é impossível. Vai ser difícil. Mas se há alguém que vai conseguir, são as pessoas que já andam a trabalhar nisto. Porque acredito que estas aplicações, redes sociais de voz, vão permitir analisar bilhões de dados em relação à voz. A uma velocidade gigantesca. E acredito que em menos de 10 anos isto já esteja no auge. Por exemplo, esta semana o Spotify teve a aprovação de uma patente para o novo algoritmo das recomendações. Um clássico. Os clássicos algoritmos têm por base os gostos, visualizações, idade, sexo e outras coisas. Este algoritmo da Spotify acrescenta a esses estados emocionais e sotaques. Vocês não estão a perceber o que é isto. Isto aqui vai aumentar um alcance, vai aumentar a busca refinada no Spotify. Eles vão poder ter acesso à nossa voz e ao som de fundo e, além disso, vão terem atenção à intuação, o ritmo, o stress e a quantidade de palavras que são faladas para que a curadoria daquilo que nos recomendam seja cada vez melhor. Agora vou-vos dizer um segredo. Isto vai dar um jeito gigante às assistentes virtuais. Este género de algoritmos, aliado às redes sociais de áudio, vão permitir injetar quantidades gigantescas de informação nesses aparelhos. Vai ser um salto gigantesco na compreensão delas em relação a nós e ao espaço. E estão a perceber o que é que eu quero dizer? As pessoas ao utilizarem estas redes sociais áudio e ao utilizarem, vão desencadear o melhoramento deste machine learning e destas inteligências artificiais de nos perceberem a voz, intuações, ritmos de fala, e depois isso vai ser tudo canalizado para os assistentes de voz. E o gancho disto é que, em relação à informação, à data de voz, espero estar a especular demasiado, mas eu espero que elas ganhem uma autonomia ou uma forma muito mais orgânica de fala e de nos perceberem. Ok? Acho que se ao deixarem esta informação ser sugada por eles, pelas grandes corporações, vamos conseguir chegar a um estado evolutivo destas assistentes virtuais como nunca antes visto. Aliás, como aconteceu no filme Her, com o Joaquin Phoenix. Yes, Samantha. Leigh, where'd you get that name from? I gave it to myself, actually. How come? 'Cause I like the sound of it. Samantha. Wait, when did you give it to yourself? Well, right when you asked me if I had a name, I thought, yeah, he's right, I do need a name. But I wanted to pick a good one, so I read a book called How to Name Your Baby, and out of 180,000 names, that's the one I like the best. Wait, you read a whole book in the second that I asked you what your name was? In 2/100ths of a second, actually. Aliás, além disso, eu quero que eles realmente o façam, porque um upgrade destes às assistentes virtuais vai deixar que a minha assistente virtual, a Siri, pare de dizer só desculpe, não entendi. Que eu quero lhe perguntar alguma coisa e ela nunca me consegue compreender. Portanto, acho que vai existir um salto gigante nisto e espero que esse salto ajude na compreensão em relação à voz, a nós e, quiçá, entre elas, entre as Siris, as assistentes virtuais. Agora, uns sólidos 80% que isto de falarmos com aparelhos eletrónicos é a culpa das assistentes. Culpa no sentido evolutivo. Se temos que apontar o dedo a quem fez as pessoas falarem mais com os aparelhos eletrónicos, sem ser o clássico, porque a caneta não está a funcionar, foram as assistentes de voz e o hardware Bluetooth e tudo que está entre essas duas coisas. Agora, nós só tínhamos uma forma de falar com os dispositivos. Clicávamos no botão,
levamos o dispositivo à boca e falamos o mais claro possível. Já passámos demasiado tempo a gritar para os microfones por causa do trânsito ou por causa do vento ou um bebê que está a chorar ali mesmo ao nosso lado. É pena que muita gente ainda pense que esta é a única forma de haver comunicação. Cada vez mais temos de considerar os headphones e as colunas e todos os aparelhos que tenham maneira de receber ou mandar informação fora como bidirecionais, que ouvem e respondem. As pessoas ouvem a partir dos headphones, mas também falam com eles. Podem parar de trocar, podem pedir para trocar de música, para avançar e retroceder, e têm de perceber que o áudio vai derrubar muitas barreiras que agora temos de... Não é derrubar, simplesmente eliminar barreiras, vou encurtar tarefas. O meio para chegar ao fim vai ser muito mais ágil. Por exemplo, se eu vos disser que para acederem à aplicação no vosso bolso, a aplicação do vosso banco, quais são os passos que vocês têm que fazer? Têm que primeiro procurar o bolso onde está o telemóvel. Têm que tirar, clicar para acordar o telemóvel, código ou scan do dedo ou facial, procurar o ecrã onde está a app ou a pasta, clicar para acionar a app, já está. Nisto passaram 60 segundos. Quando eu falo em agilizar, nós falarmos com o telemóvel ou com o relógio ou com os fones e dizermos sem clicarmos em nada: Siri, qual é o saldo da minha conta da Caixa Geral de Depósitos? E nisto foram os sólidos 4 segundos. E vocês já sabem que o ser humano é uma espécie que descobre sempre o caminho com menos atrito de alcançar o mesmo objetivo. Agora, também não parece bem que as pessoas andem aos berros na rua porque a Siri não ouve o que a outra pessoa... Não quer que a minha Siri seja acionada quando a outra está a falar. Ok? Portanto, tem de haver aqui uma regra de usabilidade numa perspectiva de situação não disruptiva da sociedade. Digo eu. Vejo também aqui uma oportunidade gigantesca para avanços no hardware. Já nem sequer vejo fones cada vez mais pequenos, quase a parecerem que não estão a ser utilizados. Vejo sim uma tendência gigante para a tecnologia de condução do som pelos ossos. Sim, ouviste bem? Pelos ossos. Em vez de termos os ouvidos obstruídos pelos fones, esta tecnologia pousa um género de fone em frente ao ouvido, logo depois da orelha, antes da bochecha, e utiliza a vibração em toda a zona da bochecha para o som ir diretamente para o ouvido interno, sem sequer passar pelo tímpano. Muitos, como sons familiares, passam através dos ossos até o ouvido interno, como a nossa voz ou o crocante das batatas fritas. Este efeito vê-se muito na diferença da nossa voz gravada e falada, ou ouvida por nós. Quando nós falamos, ouvimos com os ouvidos externos e internos, e os microfones não têm isso. Então só há um som que sai e é captado pelos nossos ouvidos, e o outro que ressoa no nosso crânio. E mais incrível do que isto, é que já há investigações para chegarmos ao ponto de nem sequer precisarmos de exprimir nenhuma palavra, para elas nos compreenderem. E quando lá chegarmos, quando nós conseguirmos ter uma conversa nós mesmos, mas que é uma entidade externa que consiga interpretar, aí vai ser onde nós, mortais comuns, vamos evoluir a um passo cada vez mais rápido, duplicar ou triplicar todos os dias pelo menos. E vejo também o seguinte, nós já conseguimos falar com todos os objetos, não só aqueles que nos parecem óbvios. Podemos ter uma conversa. Ou seja, telemóveis, televisões, colunas, fones, isso nós já falamos. Nos próximos 10 anos vejo-nos a falar com todos os objetos, motas, caixas de supermercado, candeeiros. E mais, não sei se vocês conhecem o Tommy, que existe em algumas cidades de Portugal. São os monolitos digitais que nos dão alguma informação em formato digital sobre a cidade onde nós estamos. Aquilo era bom há 10 anos atrás, pessoal. Agora pensei comigo. Eu não sei como é que é a estratégia deles em relação ao futuro da empresa, mas eu via-os dentro deste mundo das assistentes virtuais e posteriormente no mundo entre o real e o quântico. Já tem um nome de assistente, que é o Tommy, e ele poderá responder a perguntas sobre a cidade e fazer de guia turístico áudio pela cidade. E se estivesse ligado a uma machine learning ainda conseguia ir aprendendo com a utilização e mais. Se formos num grupo, não temos todas as mesmas dúvidas e interesses. Esse guia turístico virtual estaria quase personalizado.
Pessoal que me está a ouvir, quero que percebam que no dia em que a utilização das assistentes virtuais seja feita a toda a hora, como se fosse outra pessoa que existisse, essa assistente vai estar moldada ao utilizador e a cada utilização vai aprendendo melhor a pessoa que a está a utilizar. E ao contrário também, a pessoa vai perceber melhor até onde é que essa assistente pode ir e vai sempre desafiá-la. Essa assistente não vai ser um estranho, não vai ser um ser estranho ou outra pessoa que nós não conhecemos, mas sim um alter ego que nos alimenta das coisas certas. So do you know what I'm thinking right now? Well, I take it from your tone that you're challenging me. Maybe because you're curious how I work? Do you want to know how I work? Yeah, actually. How do you work? Well, basically, I have intuition. I mean, the DNA of who I am is based on the millions of personalities of all the programmers who wrote me. But what makes me, me, is my ability to grow through my experiences. So basically, in every moment I'm evolving. Just like you. That's really weird. Is that weird? Do you think I'm weird? Kind of. Why? Well, you seem like a person, but you're just a voice in a computer. I can understand how the limited perspective of an unartificial mind would perceive it that way. Bom pessoal, cheguei ao fim deste episódio. Este foi um pouco mais longo, mas mesmo assim acho que não disse tudo. Tenho que fazer outro, se calhar parte 2 disto, mas obrigado por teres ficado aí até ao fim. Se gostaste deste episódio, aposto que vais gostar dos outros, portanto vai vê-los, dá lá um salto, clica em seguinte e vai ouvi-los. Não te esqueças de partilhar isto com alguém que goste destes temas e não te esqueças de subscrever ao canal no Spotify, Apple Podcasts ou YouTube. Dá o like, comenta estes episódios em qualquer plataforma social do 2092, Instagram e Facebook. Vou estar aqui no próximo domingo, às 20 horas, com mais mensagens do futuro, por isso, até lá, live long and prosper.